Boa noite a todos que irão nos assistir nesse canal da Associação Espírita Chico Xavier. É uma alegria novamente retornarmos aqui para falar sobre a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Mas antes de iniciar a nossa fala, faremos uma prece de abertura, pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais de cada lar que vai se conectar neste canal, para que recebam as bênçãos amorosas de Deus, nosso Pai, envolvendo todos nós na harmonia e na paz. E em nome de Deus, em nome de Jesus, com a proteção e amparo dos mensageiros do Cristo, declaramos iniciada a fala da noite de hoje, desejando a todos muita paz. Queridos amigos, queridos irmãos, o tema que abordaremos nesta noite é o Decálogo da Serenidade. Por que escolhemos este tema? Porque os dias desafiadores que nós estamos vivendo nos convida a refletirmos a respeito do nosso sentimento, das nossas emoções. Allan Kardec, em 1868, falou que o período atual que nós estamos vivenciando hoje, olha quantos anos, mais de 160 anos atrás, que seria o período da ansiedade, do medo, da depressão, da solidão. E é isso que nós temos percebido na nossa humanidade, no cotidiano dos dias atuais. Então, o Decálogo da Serenidade foi escrito em 1958 por um homem chamado Ângelo Giuseppe Roncalli, que tornou-se Papa e adotou o codinome de João 23. Por que nós, espíritas, escolhemos falar dessa entidade, desse espírito? Porque quando ele senta no trono do Vaticano, ele tem uma fala acolhedora, uma fala que envolve toda a humanidade, quando ele nos diz: todo o homem tem o direito de escolher a sua religião. Quer dizer, ele abre o seu coração para acolher as necessidades da criatura humana. Porque a religião é o religare a criatura ao Criador. Então, com essa fala, ele vai escrever 10 itens, que é denominado o Decálogo da Serenidade. Então, no primeiro item, ele vai nos dizer: procurarei viver hoje, somente pensando no hoje. Por quê, meus irmãos? Porque Joana de Ângeles nos fala: hoje é o dia mais importante das nossas vidas, porque o ontem é passado, o amanhã é incerto, mas hoje nós estamos aqui. E também nos lembramos que Mateus, no capítulo 6 do seu Evangelho, no versículo 34, ele nos fala, o Cristo fala e Mateus registra: não se preocupe com o dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, porque hoje basta o seu mal. E o segundo item do Decálogo da Serenidade é: hoje, somente hoje, procurarei ter o máximo de cuidado nas minhas relações. Que cuidados são esses? Não criticarei nada nem ninguém. Conseguimos, amigos, viver um dia sem críticas, sem criticar ninguém, sem apontar o dedo para ninguém. Nós temos que aprender isso, ter um olhar de compreensão, de empatia, de amorosidade com relação ao nosso semelhante, ter cuidado na nossa convivência. Como anda a convivência dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa casa espírita, amigas? Nós temos que pensar nisso, e Mateus também registra a fala de Jesus, quando ele nos diz: a boca fala do que o coração está cheio.
Nosso coração está cheio de quê? De desejo do bem? De alegrias e de esperanças? Ou de desânimo e de críticas em relação a todos e a todos? Então olhemos para dentro de nós, reflitamos antes de falar. E o terceiro item do decálogo da serenidade é: serei feliz na certeza de que fui criado para a felicidade já neste mundo. Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, mas os Espíritos nos diz que a felicidade não é deste mundo, mas começa nesse mundo. Então, nesta atual encarnação que nós estamos vivendo, que são momentos e dias gloriosos, como nos fala a Joana de Ângeles, que é a grande oportunidade da nossa regeneração, da nossa transformação. E nós é que decidimos ser felizes ou sermos infelizes. Decidamos ser felizes, apesar das dores, apesar dos desafios, apesar dos sofrimentos que nós vivemos e que vivenciamos a humanidade nesses dias conflituosos. Eu decido o que entra na minha casa mental. Eu decido como é que vai ser o meu dia. E aí eu vou à luta, cheia de coragem, de bom ânimo e de esperança. E também Lucas registra a fala de Jesus quando ele diz: folgai nesse dia, exultai porque é grande o vosso galardão. Mas ai de vós que ouvis e digo algo mais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem. Então esse momento de transição planetária, de convite para a nossa transformação e a nossa mudança, nós decidirmos ser felizes, nós precisamos enxergar o lado bom da vida e, em vez de maldizer, bendizer o momento oportuno para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento intelecto-moral, para o desenvolvimento da solidariedade, da fraternidade e da empatia. E o quarto item do decálogo da serenidade: hoje, somente hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias, sem querer que as circunstâncias se adaptem a mim. Amigos, nós vivemos constante mudança na nossa vida. Se nós observarmos o planeta Terra, ele não é estático, ele não é parado. Tudo no nosso orbe é movimento, tudo se renova, tudo se transforma. Então tudo muda e nós temos que estar com a nossa mente e o nosso coração aberto para as mudanças que a vida está nos convidando. Nada no nosso universo é estacionado, tudo é movimento. Tudo se renova, tudo se transforma, sempre nos desafiando a seguirmos, a ir nos adaptando às mudanças que a vida nos apresenta. Daí nos lembramos da fala de Darwin, quando ele nos diz que a espécie que sobrevive diante das transformações não é a mais forte, é aquela que tem a capacidade de adaptar-se às circunstâncias. Então nós estamos vivendo mudanças no nosso clima, mudanças na maneira de nós olharmos a sociedade, de nós vivermos a vida. E com essas mudanças que a vida está nos empurrando e nos convidando à renovação, à adaptação, à transformação, mantenhamos a serenidade, mantenhamos a amorosidade, a fraternidade,
a empatia e vamos nos adaptando e nos transformando e nos preparando para um mundo melhor. E então também no Evangelho de Jesus, no capítulo 5 dos Tessalonicenses, nos fala lá o evangelista: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo se transformem. Estamos vivenciando a proposta de Jesus para a saúde física, mental, emocional. Para que tenhamos saúde plena, precisamos aprender a serenar a nossa mente, a aquietar o nosso coração, a viver como o último dia das nossas vidas. Porque amanhã não saberemos se nos reencontraremos. Mas hoje, amigos, hoje estamos juntos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso trabalho que nos ajuda a crescer. E o quinto item do Decálogo da Serenidade nos convida, o nosso querido João 23, nos diz o seguinte: dedicarei 10 minutos do meu dia para fazer uma boa leitura, abrir uma página do Evangelho, buscar o reconforto para a nossa alma cansada e sobrecarregada nas mensagens dos Espíritos superiores. Uma boa leitura, ouvir uma boa música. Que músicas nós estamos escutando, amigos? Qual a proposta que a música que nós estamos escutando nos traz? Nos traz uma proposta de serenidade, de harmonia interna, de alegria, de esperança? Nós temos que ser seletivos no que nós escutamos, no que nós falamos, no que nós pensamos. Aí nós estaremos nesses dias que Jesus falava, que ouviríamos rumores de guerras, mantermos a paz interior, a serenidade na mente e no nosso coração. E o sexto item do Decálogo da Serenidade, hoje, somente hoje, farei por pelo menos uma coisa que me custe. E se me sentir ofendido, não contarei a ninguém. O que é uma coisa que nos custe, amigo? De repente, um familiar ou um colega de trabalho fala mais asperamente comigo, ou é grosseiro ou grosseira comigo, e eu saio falando para todo mundo, e eu contamino o ambiente familiar, disseminando o mal, ou eu contamino o meu ambiente de trabalho, na queixa, na divulgação de uma fala de um companheiro de jornada que de repente está vivendo um mau momento. Então vamos aprender a falar só o que acrescenta o bem, a não nos ofendermos por qualquer coisa, a tornarmos-nos resilientes, né? Porque o momento de transformação nos convida para isso. E lembremos-nos a fala de Jesus: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quando perguntado a ele nos diz: perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. Porque quem perdoa liberta dos grilhões que o aprisionam. Hoje, já a neurociência tem provado que quando nós perdoamos,
Quando nós perdoamos e nos perdoamos pelas nossas falhas, nosso organismo se realiza, se harmoniza e gera uma química positiva no nosso corpo orgânico, no nosso corpo físico. A nossa mente gera hormônios de saúde, de serenidade, de alegria e paz. O que nós estamos gerando na nossa mente nos dias desafiadores que nós estamos vivendo, onde vemos a humanidade adoecendo devido às pressões psicossociais? Então temos que fazer escolhas. É o momento que nós estamos fazendo escolhas. O que nós escolhemos para o nosso cotidiano? E o 7º item do Decálogo da Serenidade: hoje, somente hoje, farei uma boa ação e não contarei nada a ninguém. Nós, espíritas, meus amigos, o nosso lema, a nossa bandeira é: fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade, como Jesus a entendia? Está lá na 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então façamos uma boa ação e guardemos somente para nós na alegria do nosso coração. Porque as boas ações que nós fizermos e não sairmos divulgando, será o nosso advogado mais adiante, quando nós precisarmos que alguém fale bem de nós. Então fazer no mínimo uma boa ação por dia e não contar nada para ninguém. E também no Evangelho nós encontramos registro a respeito deste tema, no Gálatas capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Tudo que nós semeamos, nós colheremos. Então, por que não semearmos a paz, a harmonia, sermos instrumentos de paz e de harmonia? Quando nós chegamos em um ambiente, como o ambiente reage com a nossa presença? Com alegria, com serenidade ou com certo receio pela nossa presença? Nós precisamos nos olhar e mudar a nossa visão de mundo, de vida. Quais as razões que nós estamos vivendo nesse período desafiador? É um momento enriquecedor para nós desenvolvermos todo o nosso potencial de paz, de bem e de luz internamente. E o 8º item do Decálogo da Serenidade: planejarei meu dia pormenorizadamente. Talvez não cumpra tudo, mas fugirei da pressa e da indecisão. Amigos, nós estamos que nem o coelho da Alice no País das Maravilhas. Quem leu o conto, o livro ou quem assistiu o filme, quando Alice se aproximava do coelho, ele dizia: "Tô com pressa, tô com pressa, tô com pressa". Nós estamos vivendo esses dias e eu me pego sempre com pressa, sempre cheia de tarefas para fazer, compromissos a cumprir. Acerena o teu coração, o dia tem 24 horas. Fujamos da pressa e da indecisão, porque você fica com medo de tomar uma decisão. Todas as decisões que nós tomamos, nós deveríamos consultar a nossa consciência. Por quê?
Se eu agisse desta ou daquela forma com uma pessoa, e se ela agisse desta ou daquela forma comigo, eu gostaria? Não. Então nós temos que avaliar, analisar as nossas decisões e tomarmos a decisão de nunca prejudicar nenhum semelhante que passa pela nossa vida. Porque aprendemos com Jesus que tudo que nós fizermos ao outro, a nós mesmos estaremos fazendo. Então, tomarmos a decisão, sermos prudentes, fugir da pressa, refletir, meditar, mas agir, porque o momento é de agir. Escolha, eu estou escolhendo o meu amanhã no dia de hoje. Por isso tenho que fazer escolhas com serenidade. E nós encontramos lá no Evangelho, no Provérbios, no item 13, versículo 16, em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espraia a sua insensatez. Então sejamos prudentes, avaliemos, mas hajamos. É o momento do agir, é o momento do discernimento. E o nono item do decálogo da serenidade, hoje, somente hoje, acreditarei firmemente na providência divina, que a providência divina cuida de mim, como se não existisse mais ninguém no universo, porque a nossa conexão com o nosso Pai Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós estamos mergulhados no seu amor, que é o fluido cósmico universal que nos sustenta, nos equilibra, nos alimenta com essa conexão com o eu divino. Então, ter a certeza que Deus cuida de mim nos dá uma segurança para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Mas também trabalhar o nosso sentimento, a nossa certeza que meus filhos, meus netos, meus familiares, meus amigos também são cuidados por Deus. Nós temos que trabalhar essa confiança na nossa intimidade. Aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Viajo bastante à noite. Quando minha mãezinha estava ainda no corpo físico, ela me dizia o seguinte: tu vai de novo viajar? Vai sozinha? Eu dizia para ela: não, mãe, vou com Deus. E se acontecer um acidente, Deus estará comigo. E se você passar mal, Deus estará comigo. Tomara que eu esteja com Deus, porque é uma grande diferença de Deus estar comigo e eu estar com Deus. Porque Deus sempre está comigo, sempre está com toda a humanidade, mas nem sempre a humanidade está com Deus. Então, quando nós desenvolvemos essa serenidade, essa certeza que Deus está conosco, e nós fazemos a nossa parte, tá tudo certo. Porque tudo que vier, os desafios que nós tivermos que vivenciar nesta existência, nós vamos vivenciar. Está no nosso programa reencarnatório passarmos por certos desafios, certas experiências. Então, se nós mantemos a confiança irrestrita nos cuidados de Deus, nosso Pai,
se nós entregamos os nossos amores, sejam eles saindo do corpo, mudando de cidade, quiçá de país, mas termos a certeza que o Pai amoroso e bom os cuida, isso nos leva a uma serenidade. Então, falando nisso, lembramos da fala poética de Jesus quando ele nos fala. Isso nos dá um conforto interior. Olhai as aves dos céus. Não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celestial os alimenta. Ora, não valeis mais do que elas? Buscai em primeiro lugar, nos fala Jesus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimos. Olhai os lírios do campo que não tecem nem fiam. No entanto, nem o rei Salomão se vestiu com tanta beleza. E se o Pai cuida dos lírios do campo, cuida dos pássaros dos céus, não cuidará de nós, seus filhos? Então nós precisamos desenvolver na nossa intimidade a confiança irrestrita em Deus, nosso Pai. Aconteça o que acontecer no nosso planeta, nós estamos sob o amparo do amor de Deus, nosso Pai. Marcos vai registrar uma fala que nos aconchega o coração, porque a mulher, o homem do futuro, descobre o caminho para a paz, para a serenidade, buscando o reino de Deus que está dentro de si mesmo. Então, não terei nenhum temor, não terei medo de acreditar na bondade. E nos lembramos, quando falamos na bondade, que o Cristo questionou os discípulos: por que me chamais de bom? Bom é o Pai, falou Jesus. Então, quando nós temos a certeza da bondade de Deus, quando nós temos a certeza que temos um planejamento reencarnatório e que nós renascemos para vencer, não o mundo, mas vencer a nós mesmos, no desenvolvimento de todo o nosso potencial divino, fazer com que brilhe a nossa luz, porque Jesus nos convida: deixai que brilhe a vossa luz. Essa luz é a centelha divina que toda a humanidade carrega no seu entendimento, no seu interior. Nós temos uma conexão com Deus, nosso Pai. Nós temos uma partícula de Deus em nós. Por isso que Teresa de Brito Espírito fala através da psicografia de Raul Teixeira que cada criança que nasce traz consigo um projeto de luz. Você que nos ouve e nos assiste, já foi uma criança. Estamos adultos, estamos envelhecendo o corpo, mas continuamos sendo aquela criança que chegou com um projeto de luz para desenvolver as potências da alma que encontra na nossa intimidade. E como nós vamos desenvolver essa potência? Acessando a nossa consciência, nos acerenando, escutando o nosso coração,
escutando o que passa na nossa vida, na nossa alma e descobrindo dentro de nós o caminho que fará com que esse projeto de luz que nós trouxemos, ele se espalhe pelo ambiente onde o Senhor nos plantou. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, envolvemos todos os que vão nos assistir, nos ouvir pelos canais da Associação Espírita Chico Xavier, que cada lar aqui representado, que acessar esse canal, receba as vibrações amorosas de Deus nosso Pai, do Mestre Jesus e do nosso venerado benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e todos os espíritos que amam e que são responsáveis pela nossa família dentro do nosso lar. Muita paz, uma boa noite a todos e que Jesus nos ilumine sempre.